Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que Deus te abençoe. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. Quero trazer a mensagem e trazer uma oração poderosa pela sua vida. Pois então fique conosco até o final, participe desta mensagem, receba esta oração em uma só fé juntos e Deus vai operar maravilhas. Talvez você que está me ouvindo, você tenha enfrentado uma grande afronta, lutas, crises, situações difíceis que têm surgido na sua vida. E você muitas vezes não sabe o que você vai tomar, a decisão que você vai tomar, o que você vai fazer. E aqui tem uma mensagem, uma direção para a sua vida. E eu creio que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer coisas maravilhosas. Creia, acredite que o Senhor estará agindo em seu favor, em favor da sua casa, da sua família e de todos os seus caminhos. A palavra de Deus está no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito. Deixe o seu joinha. Isso faz com que o YouTube venha, meus irmãos, a plataforma venha evangelizar, divulgando a mensagem, a oração que aqui está sendo trazida. E você vai estar participando diariamente conosco. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14, diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. Que coisa maravilhosa! Perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, nesta passagem aqui, o rei, meus irmãos, Ezequias, ele era o rei de Judá. Israel, Israel, que era o reino do norte, quando foi dividido, o reino de Israel, Israel foi dividido em dois, ficou o povo de Israel como o reino do norte, e a tribo de Judá, com outra tribo, conhecido como o reino do sul. E o reino do norte, que era o reino de Israel, já tinha sido cativo, já tinha sido levados presos, isso mesmo, como escravos, para o reino da Síria. E o mesmo rei da Síria, que já tinha escravizado uma parte, isso mesmo, deste povo de Israel, as 10 tribos já tinham sido levadas, só tinha agora o reino do sul, que era a tribo de Judá com outra tribo de José. E aqui, meus irmãos, o mesmo rei manda mensageiros, isso mesmo, até o rei Ezequias, para que ele pudesse se entregasse, dar os seus bens, entregar o seu povo e se entregasse como escravo também para o mesmo rei da Síria. Olha que coisa. Só que, meus irmãos, o rei que comandava, meus irmãos, o rei que comandava, meus irmãos, o reino de Israel, ele não temia a Deus nem servia a Deus. Ele se entregou-se à profanação. Já, meus irmãos, o reino de Judá, o qual governava, isso mesmo, Ezequias, ele era um homem temente. Ele era um homem, meus irmãos, fiel ao Senhor. E quando ele recebeu a carta de afronta por parte do rei da Síria, ele, meus irmãos, ficou triste.
Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele recebeu aquela carta de afronta, ele foi orar, entrou na casa do Senhor e orou. A nossa diferença, meus irmãos, a nossa diferença para qualquer outra pessoa, isso mesmo, é, meus irmãos, a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Talvez você diz, pastor, tantas pessoas já tentou, já lutou, já fez de tudo e não conseguiu, e eu? Talvez seja um problema de saúde, um problema econômico, um problema familiar. Talvez, olhando para o cenário, isso mesmo, mundial, o cenário deste mundo, aparentemente não haverá jeito, não haverá solução. Você dizer, pastor, não há jeito, não há solução para a minha vida. Não há. Porque se olhar para as condições, não existe jeito para que eu saia desta, para que eu seja livre, para que eu não seja oprimido, para que eu não venha falir, para que eu não venha morrer nesta enfermidade, para que não venha acabar a minha família. Não há jeito. Olhando aparentemente, isso mesmo, para a situação. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Ezequias, o rei de Judá, ele recebeu a carta de afronta, dizendo, olha Ezequias, te entrega o ouro, a prata, entrega o teu povo, e pode desistir, porque não há quem possa te livrar, não há quem possa, e nem o teu Deus poderá te livrar, isso mesmo, das nossas mãos, de te escravizar, de entrar aí, invadir, e tomar tudo aí que vocês têm. Não há nada que possa impedir. Nem o Deus o qual vocês servem poderá te livrar e livrar o teu povo. Ezequias, meus irmãos, quando ele recebeu esta carta, o afrontando, o desafiando, e não só a ele, mas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele entrou, meus irmãos, na casa do Senhor e foi orar. Que coisa maravilhosa. Ezequias, meus irmãos, ele pega a carta e entra na casa de Deus e vai orar. Que coisa maravilhosa. Que coisa poderosa. Ezequias, meus irmãos, recebendo, pois, aquela carta das mãos dos mensageiros, leu, subiu à casa do Senhor, e Ezequias estendeu aquela carta perante o Senhor. Que coisa maravilhosa. E Ezequias, meus irmãos, estendeu aquela carta perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Compreenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Quando nós, meus irmãos, servimos a Deus, a nossa fé, a nossa confiança está no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Quem nos desafia, isso mesmo. Quem, meus irmãos, nos afronta, quem, meus irmãos, tenta ou ousa contra a nossa vida, não está tentando, meus irmãos, contra mim, contra você, mas sim, meus irmãos, contra o Deus o qual nós servimos. Por isso que é bom que nós venhamos ser sinceros, verdadeiros e tementes ao Senhor. Porque, meus irmãos, quando nossa sinceridade está diante de Deus, a nossa causa pertence a Deus. Quando a verdade e justiça nos nossos caminhos e sinceridade, isso mesmo, a nossa causa está diante de Deus. Isso mesmo. Se a gente pegar, meus irmãos, a causa e apresentar a Deus, como meus irmãos Ezequias fez. Se Ezequias, meus irmãos, fosse um homem mau, isso mesmo, é um homem mau, um homem, meus irmãos, que não servisse, não honrasse a Deus, não temesse a Deus, e nem os princípios
da palavra de Deus, ele não tinha, meus irmãos, ousadia, ele não tinha autoridade de apresentar aquela causa diante de Deus. Mas como, meus irmãos, Ezequias, ele era um homem, meus irmãos, que ele colocou a vida dele diante de Deus, o seu reino, a sua vida, a sua casa, os seus caminhos diante de Deus, ele observou, meus irmãos, a palavra de Deus. Quando veio a afronta para ele, meus irmãos, recorreu a Deus. Ele se apresentou diante do Senhor. Talvez você que está me ouvindo, você diz: pastor, o que vai ser da minha vida? Se você colocar a sua vida diante de Deus, arrepender-se dos seus pecados e colocar a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso, não é pela sua justiça, mas pela justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus que te purifica, o Deus Todo-Poderoso entrará com providência na sua vida, te livrará, isso mesmo, de toda acusação, te livrará de toda afronta que ousa e tenta contra a sua vida. Se você que está me ouvindo, você crer, acreditar, não existe doença, não existe afronta, não existe dívida, não existe desafio, inimigo, diabo que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Não existe. O rei da Síria, que era o inimigo, manda mensageiros ali desafiando, afrontando, dizendo: quem poderá te livrar? Quem poderá ou ousará livrar vocês das minhas mãos? Te entrega, desiste, não haverá jeito, não haverá solução para a tua causa. Entrega o ouro, a prata, entrega o teu povo, porque, meus irmãos, eles disseram: nós iremos invadir o teu reino. Ezequias, meus irmãos, que já estava em oração, já tinha rasgado as suas vestes, já tinha se humilhado e se prostrado diante de Deus, já tinha rasgado o seu coração diante de Deus pelas afrontas, ele só fez pegar e entrar na casa de Deus. Talvez você diz assim: pastor, eu não tenho o que fazer, eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu já fui enganado, já mentiram, isso mesmo, já me lubridiaram, já fizeram de tudo, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou aqui triste, desanimado, desanimada, eu estou aqui a ponto de desistir, porque eu não sei o que eu vou fazer. Para você que está me ouvindo, e só existe um meio e uma solução, meus irmãos, entrar na casa de Deus, na presença de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é a gente entrar na presença de Deus, entrar no santuário do Deus Todo-Poderoso e apresentar a afronta e a causa a Ele, com o coração rasgado, e apresentar para Ele a causa. E quando, meus irmãos, Ezequias apresenta a causa para Deus, a causa já não era mais de Ezequias, já não era mais dele. A causa, meus irmãos, agora era do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Quando nós apresentamos a nossa afronta e a nossa causa para Deus, aí, meus irmãos, a causa não é mais minha, não é mais sua, é de Deus, é do Senhor. Agora o desafio que estavam fazendo não era mais a Ezequias. Ezequias não tinha, meus irmãos, o rei Ezequias não tinha poder bélico, militar, não tinha força, isso mesmo, para lutar contra o exército sírio, que já tinha tomado uma parte de Israel, 10 tribos, já tinha escravizado, e agora, meus irmãos, estava querendo tomar o restante, isso mesmo, invadir o restante daquele povo, que agora era o reino do sul, o reino, meus irmãos, que Ezequias cuidava. Da forma que eles fizeram com Israel, eles queriam fazer agora com o reino do sul, que era, meus irmãos, com Judá.
Só que o rei ali era um rei que conhecia a Deus, que temia a Deus, que entrou na presença de Deus e se prostrou-se e rasgou o seu coração diante de Deus. E quando nós entramos na presença de Deus, nós, meus irmãos, se humilhamos perante o Senhor, mesmo que não seja na minha justiça e na sua, mas é pela justiça do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que vai vir, vai nos purificar, nos limpar dos nossos pecados, e o Deus Todo-Poderoso, Ele vai nos livrar, Ele vai nos ajudar, Ele vai entrar com providência em nosso favor. Olha o que aconteceu, preste bem atenção. E diz no versículo 35, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Sírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa, meus irmãos. Aleluia, Senhor. E quando, meus irmãos, Ezequias acaba de orar, naquela mesma noite, o Senhor envia um anjo poderoso de guerra, um anjo poderoso, no arraial dos sírios que tinham afrontado ao povo de Deus, ajudar o rei Ezequias, e aquele anjo fere, destrói, mata, isso mesmo, 185.000 soldados que estavam acampados no arraial dos Sírios. 185.000 soldados. No outro dia eram corpos mortos, isso mesmo, porque afrontaram ao exército do Deus vivo, afrontaram ao Deus vivo. Que coisa maravilhosa. Afrontaram, meus irmãos, ao rei Ezequias, mas não estavam afrontando diretamente a Ezequias, mas o Deus o qual ele servia. Quando nós servimos ao Senhor com integridade, com temor, isso mesmo, a nossa vida está nas mãos de Deus. A afronta não é contra mim, não é contra você, mas é contra o Deus Todo-Poderoso. Seja um problema de saúde, seja uma dívida, seja um problema, uma situação irreversível para o mundo, para o homem, para os homens. Você diz, pastor, não há jeito, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. Mas se você crer, o mesmo Deus que livrou isso mesmo, a Ezequias e o seu reino, é o mesmo Deus que entra aí e te livra e destrói tudo aquilo, toda causa impossível, isso mesmo. Naquela mesma noite, um anjo do Senhor é enviado e destrói 185.000 soldados que estavam acampados, já se preparando para invadir Jerusalém. Já estavam se preparando para invadir Jerusalém e assaltar, roubar, levar aquele povo cativo, tomar os seus pertences. Mas, meus irmãos, quem estava ali era um homem que conhecia a Deus e se colocou-se diante do Deus Todo-Poderoso, e o Senhor o deu livramento. Amém? Esta é a minha fé. Quem me livra, quem me guarda, quem vai à frente, a mesma coisa tem que ser a sua fé, a sua confiança. Quem nos livra e nos guarda é o Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Amém? Compartilhe esta mensagem, esta oração. Nos ajude. Participe conosco das nossas orações. Se desejar, seja um semeador. Nos ajude nesta causa, nesta obra. E você verá que Deus vai te abençoar muito. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu me rendo diante de Ti
E eu apresento aqui, Senhor, a minha causa, a causa do teu povo, da tua igreja, nas tuas mãos. Eu apresento a afronta, Pai, os desafios, as lutas, as aflições, os problemas. Oh, meu Pai, toca agora, Jesus. Entra com poder, curando, Pai, libertando, abrindo portas, trazendo a salvação, o livramento. Meu Deus, toda a afronta do inimigo, Pai, do diabo que tem se levantado. Meu Pai, tudo que tem se levantado, Senhor, contra a tua igreja, Pai, contra a vida desta pessoa, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com poder, com providência, Senhor. Desfaz, Senhor, todo o conselho, Pai, dos ímpios, Pai, do diabo. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra, meu Pai, com providência, Senhor, curando, libertando, trazendo vida, salvação. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entre agora com poder, Senhor. Entre agora com providência, Senhor. Remova o nódulo, o câncer, o diabetes. Remova, Senhor, o nódulo, a dor, a paralisia, a dor na coluna, Pai. Este mal que tem agido na vida desta pessoa, a dívida, a afronta. Remova, meu Pai, o vício, o levante do inimigo nesta casa, nesta família. Ó Deus poderoso, entra agora com providências. Ó meu Pai, opera agora o milagre, Senhor. Opera agora o milagre, Senhor. Liberta o cativo, vai à frente da tua igreja, Senhor. Vai à frente, Senhor, desta obra, Jesus, libertando os cativos, oprimidos, Pai, convencendo, transformando, operando maravilhas. Envia anjos poderosos para batalhar em nosso favor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visita este hospital, Senhor, esta causa, esta família. Visita este casamento, Senhor, esta mãe que luta, Senhor, pela libertação do marido, do filho. Meu Deus, entre agora curando, Senhor, trazendo vida, salvação, meu Pai. Que haja transformação, Senhor. Que o milagre venha acontecer agora, em nome de Jesus Cristo. Receba agora a saúde. Seja livre, seja curado. Receba agora o poder de Deus sobre a sua vida. O meu Deus te toca agora. Remove a dor, o nódulo, a enfermidade. Te cura agora. Receba a saúde. Meu Deus, faz com que o osso venha, Senhor, se colocasse no seu devido lugar, Pai. A carne que está ferida venha sarar. Meu Deus, faz com que o osso venha crescer. Meu Deus, faz com que esse sangue venha ser purificado. Meu Deus, faz com que nesta casa haja paz, libertação, que todo vício, toda profanação, todo pecado possa cair por terra, que haja transformação, libertação, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja livre, liberto, transformado agora, pelo poder do nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida, tá? Fiquem todos na paz. Receba a saúde.